Graça e paz, irmãos. Sejam bem-vindos mais uma vez para o nosso momento de reflexão. Quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 19. Diz assim o texto: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Deus nos abençoe através da sua palavra. Como sempre tenho falado, palavra de Deus, manancial, águas profundas, águas suficientes para matar a nossa sede de conhecimento, sede da presença de Deus, sede de suas promessas. Hoje eu quero chamar a nossa atenção para esse texto, para estas palavras de Tiago, palavras inspiradas, palavras que vêm do coração de Deus para os nossos corações. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Olha o desejo de Deus, olha o desejo do seu servo, que nós pudéssemos ter o conhecimento. Que conhecimento! Que todo homem, ele deve ser pronto ou estar pronto para ouvir, deve ser tardio no falar e tardio nas suas conclusões, tardio na sua ira. Irmãos, nós encontramos na palavra de Deus, a Bíblia, princípios que podem mudar completamente as nossas vidas. Mas hoje eu quero falar sobre 5 princípios que vão nos dar orientações a respeito do nosso falar, a respeito do nosso relacionar, a respeito da nossa comunicação. Os irmãos sabem que em relacionamentos, sejam relacionamentos conjugais, relacionamentos familiares, relacionamentos sociais, em todos eles a comunicação ela é extremamente importante. E todos nós, seres sociáveis e sociais, não vivemos sozinhos, não somos uma ilha. Portanto, temos relacionamentos, sejam eles, como eu disse, conjugais, familiares, sociais. E uma boa comunicação pode ajudar muito. Eu diria que a comunicação talvez seja responsável por um bom relacionamento ou por um péssimo relacionamento. Se estamos vivendo bons relacionamentos, seja em que área for, é uma prova de que a nossa comunicação tem sido eficaz, uma prova que a comunicação tem sido boa. Mas se não temos vivido bons relacionamentos, também é uma prova de que não estamos conseguindo ter e manter uma boa comunicação. E isto gera algumas incompatibilidades. Então a palavra de Deus, ela está aqui nos apresentando princípios que vão nos ajudar a ter uma boa comunicação. Saibam disso, devemos estar prontos para ouvir e ser tardios para falar e tardios para se irar. Bom, ter uma comunicação inteligente, respeitosa e harmoniosa é certamente o segredo de um bom relacionamento ou de um relacionamento saudável. Irmãos, como eu havia dito, dependendo de como nos comunicamos, nós podemos tanto dar vida ou matar
Ou, dependendo como falamos, podemos dar vida a um relacionamento ou podemos matar este relacionamento. Lá em Provérbios, no capítulo 18, no versículo 21, a palavra de Deus diz o seguinte: a morte e a vida estão no poder da língua. Ora, olhem como é importante a comunicação. Tiago, ele nos fala muito sobre este pequeno órgão que é a língua. Este órgão do nosso corpo que usamos para verbalizar aquilo que está no nosso coração, a boca fala cheio, a boca fala daquilo que está cheio o coração. E Tiago diz que esse pequeno órgão tem um poder incrível, da mesma forma como a centelha incendeia ou pode iniciar um grande fogo. A língua também, ela pode ser usada de formas grandiosas para o bem e para o mal. Então, a morte e a vida estão no poder da língua. Entendam a importância daquilo que falamos. Entendam a importância da comunicação. Nós sabemos que os conflitos, eles são gerados muitas vezes por comunicações deficientes, palavras malditas, palavras ditas fora do tempo, fora do momento, da forma errada, enfim. Os conflitos, eles são gerados por uma comunicação deficiente. Então, levando em consideração isso, nós queremos hoje, através do que Tiago está nos dizendo aqui no capítulo 1, no versículo 19, nós queremos aprender então alguns princípios que nos ajudarão a ter uma boa comunicação nos nossos relacionamentos. O primeiro princípio é aprender a ouvir com mais atenção. Eu acredito que todos nós conhecemos alguém, ou talvez nós mesmos sejamos este alguém, que não consegue ouvir o pronunciamento inteiro de uma frase. Pessoas que não conseguem ouvir, pessoas que não têm paciência para ouvir. Mas na verdade, irmãos, nós somos carentes de que outras pessoas nos ouçam. Queremos nos comunicar, queremos conversar, queremos dialogar. E certamente todos nós somos seres carentes de que alguém nos ouça. Então Tiago, ele diz que nós devemos estar prontos para ouvir. Esta é a primeira recomendação dele. Todo homem esteja pronto para ouvir. Quando nós amamos as pessoas com as quais nós nos relacionamos, nós precisamos ter tempo para ouvi-las, porque elas precisam ser ouvidas e deve fazer parte do nosso propósito, querer agradar e compreender as pessoas que amamos. Então, se nós amamos as pessoas, se nós queremos ter bons relacionamentos com elas, nós precisamos estar prontos para ouvir o que elas têm para nos dizer. Se pararmos para ouvir com atenção, dessa forma nós vamos demonstrar que aquela pessoa que nos fala, ela tem valor, ela tem prioridade para nós. Nós paramos para ouvir. Deixamos de fazer outras coisas para ouvir. E isto é uma demonstração de que aquela pessoa tem valor para nós. Ela é prioridade para nós. Então isso é realmente muito importante. Quando nós fazemos isso, paramos para ouvir, nós construímos pontes que dão acesso, nós pavimentamos a estrada da comunicação. Algumas estradas, falando em termos de comunicação, são estradas empoeiradas, emburacadas, estradas sinuosas,
Mas quando há uma boa comunicação, a estrada é asfaltada, é pavimentada, é lisinha, ela é fácil de caminhar por ela é uma estrada plena e ela tem pontes que ligam abismos. Então é muito importante nós considerarmos este primeiro princípio, que é estar pronto para ouvir. A palavra usada por Tiago aqui para pronto é taxis, de onde vem a nossa palavra táxi. Um carro pronto a nos atender logo que chamamos. Não é isso? Táxi é aquele carro de aluguel que nós o chamamos e ele está pronto. Tempos mais modernos, né? Talvez poderia ser usado o Uber, mas a palavra táxi da nossa língua vem de táxis, que significa pronto, aquele carro que está pronto. Então devemos estar pronto para ouvir quando as pessoas querem nos falar. Se vocês observarem também um detalhezinho no nosso corpo, na nossa, como que eu vou dizer, na nossa, me fugiu a palavra agora, mas no nosso corpo, nós temos aqui, olha, duas parabólicas, né? Nós temos aqui duas orelhas como parabólicas que podem captar, que podem receber. Ela capta tudo. E, por outro lado, nós temos uma boca, uma só, com uma língua que está murada por dentes. E essa é a ideia, né? Precisamos ouvir mais, falar menos. Este é o primeiro princípio que eu queria considerar com os irmãos, falando sobre princípios para uma boa comunicação. Aprender a ouvir com mais atenção. O segundo princípio, irmãos, é aprender a falar com mais amor. Quando temos uma comunicação harmoniosa, certamente vamos ter muito sucesso nos relacionamentos. E uma comunicação harmoniosa, ela depende da capacidade de falar a coisa certa, a hora certa, da maneira certa, com a pessoa certa, com a motivação certa. Olha quantos cuidados, né? Precisamos ter. Precisamos aprender a falar com mais amor, falar a coisa certa, na hora certa, da maneira certa, com a pessoa certa e com a motivação certa. Às vezes, nós pecamos não a respeito do que falamos, nós pecamos a respeito da maneira como falamos. Há tantas coisas que precisam ser ditas, mas precisamos saber como dizê-las. A maneira de dizer, ela é tão importante como o que falamos. Tiago, ele nos diz, sejam tardios em falar. Paulo, por sua vez, nos diz, falem a verdade em amor. Se não tomarmos, então, o cuidado, poderemos ferir com as nossas palavras ou com o que falamos as pessoas que nós mais amamos. Então, esteja pronto para ouvir e fale aquilo que realmente vai promover a edificação. Fale com mais amor. A palavra usada por Tiago para tardio é brades. E essa palavra é usada para descrever as pessoas que têm raciocínio lerdo. Então nós devemos ser tardios, né? Nós precisamos não ser rápidos no falar, como se fôssemos lerdos no raciocínio, processar, e às vezes com um processador bem lento, para que depois então possamos falar. Nós devemos pensar antes de falar. Devemos ser criteriosos na hora de emitir nossos juízos. Vocês já perceberam como nós invertemos as coisas? Nós somos muito negligentes para ouvir. Não gostamos de ouvir, mas gostamos de falar. Incrível!
Isso é contrário. Esses princípios são violados. Esses princípios bíblicos são violados quando agimos desta forma. E os resultados, eles vêm da forma como os conhecemos. Brigas, desentendimentos. Hoje as pessoas, elas têm muitas dificuldades para ter um diálogo. Hoje a maioria das conversas, elas iniciam, mas elas não terminam, porque quebramos estes princípios. Nós precisamos estar prontos para ouvir, mas devemos ser tardios para falar. Lerdo, lerdos, para emitir juízo. Às vezes a pessoa está apenas falando e nós queremos adivinhar o seu pensamento, quais as próximas palavras, e já emitimos muitas vezes o juízo, mesmo antes de terminar de ouvir o que aquela pessoa tem para falar para nós. Dificilmente nós nos arrependemos, irmãos, de uma palavra que nós não tenhamos falado, mas com frequência nós nos arrependemos por palavras que proferimos. Palavras que não deveríamos ter falado e que provocou um grande estrago que não vai voltar para trás, né? A palavra dita, ela não volta, ela vai causar o seu efeito. Então, aprendemos aqui já 2 princípios que nós devemos estar prontos para falar, né? Ou melhor, nós devemos estar prontos para ouvir e devemos ser tardios, né? Nós precisamos aprender a falar com mais amor e nós precisamos aprender a ouvir com mais atenção. Terceiro princípio, aprender a elogiar com mais generosidade. O elogio sincero, ele é um bálsamo para a alma e um fortificante, né? Um tônico para o coração. Um elogio sincero, ele vale mais do que 1000 críticas. Já perceberam também que nós invertemos aqui? Talvez nós, nos nossos relacionamentos, nós criticamos muito mais do que elogiamos. E vocês já perceberam que, apesar de tantas críticas que fazemos para as pessoas, isso não faz com que elas mudem, mas o elogio, ele tem esse poder de provocar mudanças nas pessoas. Por isso, um elogio sincero, ele pode valer mais do que 1000 críticas. Tem um ditado chinês que diz o seguinte: apanhamos mais moscas com uma gota de mel do que com um barril de fel. Realmente isso é uma verdade. Se o que queremos é que as pessoas com as quais nos relacionamos sejam melhores, cresçam, aprendam, nós precisamos então elogiá-las mais, ao invés de criticá-las, porque o elogio pode ajudá-las a crescer, mas a crítica poderá torná-las mais amargas, menos produtivas. É óbvio que cada coisa guardando as suas devidas proporções. Irmãos, todos nós temos necessidades emocionais que precisam ser supridas. Por isso, Deus, querendo o nosso bem-estar, Ele nos colocou uns nas vidas ou uns na vida do outro, um na vida do outro, para que possamos suprir estas necessidades. As pessoas querem falar, nós precisamos ouvir, precisamos analisar, processar, tentar entender e tentar ajudar as pessoas com as quais nos relacionamos. Nós precisamos, então, cultivar um ambiente de comunhão, cultivar um ambiente de amizade, um ambiente de afeto, onde cada um possa ser valorizado pelo que é, pelo que são, e não pelo seu desempenho, que
Jesus disse que um homem ele não é medido pelas coisas que possui, ou nem mesmo pelo, vamos aqui acrescentar, pelo seu desempenho. Nós devemos amar as pessoas como elas são. As pessoas devem nos amar da forma como somos. Comunicação, ela deve existir como uma ajuda. Então, se as nossas comunicações elas não servem a este propósito, então a nossa comunicação ela está errada. Por isso, Tiago está dizendo que é muito importante que nós sejamos tardios para falar, estejamos prontos para ouvir. Por isso, nós estamos aprendendo aqui a importância, de elogiar com mais generosidade, porque o elogio pode realmente ser um remédio, pode ser um tônico que dê força para que os nossos amados com os quais nos relacionamos possam ter uma performance melhor. É bom sempre reafirmar nosso amor uns pelos outros, aliviando tensões e sendo bálsamos do céu na vida dos outros. É importante, irmãos, falarmos uns para os outros o quanto elas são, o quanto as pessoas elas são importantes para nós. É importante dizer que nós amamos. É importante dizer que as pessoas são importantes para nós. É importante dizer que as pessoas fazem falta, que sentimos a falta, que ficamos com saudade. Tudo isso realmente deve ser um ambiente que cultivamos, de boa comunicação. E esses princípios que aprendemos vão nortear nossa comunicação. Nem sempre devemos sair por aí xingando, gritando e fazendo questão de ferir as pessoas, porque palavras muitas vezes ferem mais do que uma faca, como também palavras muitas vezes curam mais do que remédios. Salomão lhe disse para a Sulamita, lá em Cantares, no capítulo 4, no versículo 7, ele fala assim: Tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Que homem apaixonado, como ele estava aqui alimentando o seu relacionamento, como ele estava cultivando um ambiente harmônico através de uma boa comunicação. Quando nós amamos, nós nos concentramos nas virtudes das pessoas e não nos defeitos delas. Porque Pedro disse que o amor, ele pode encobrir uma multidão de pecados. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos aprender esse terceiro princípio, que é aprender a elogiar com mais generosidade. Ao invés de criticarmos, de falarmos mal, de denegrirmos, que possamos falar bem, que possamos elogiar, para que desta forma a pessoa que amamos e a quem estamos falando, ela possa se sentir importante, prioritária e que ela possa se animar para crescer no propósito de servir melhor o Senhor. Quarto princípio é aprender a perdoar com mais compaixão. Como é importante o perdão. Perdão é algo maravilhoso, é algo de Deus, é algo que devemos praticar. Porque, na verdade, irmãos, não existem relacionamentos perfeitos. Todos os relacionamentos, eles precisam ser ajustados. Em todos os relacionamentos é necessário que haja renúncias, é necessário que haja investimentos. Todo relacionamento, seja conjugal, seja familiar, seja social, todo relacionamento ele precisa de perdão. Então, precisamos aprender a perdoar com mais compaixão. Sem perdão, não existem relacionamentos saudáveis. Se você tem um amigo, se você tem um cônjuge, se você tem um familiar, e que você se espelha, que você venera, esteja pronto para que quando esta pessoa te ferir,
esteja pronto para que quando esta pessoa te decepcionar, você possa provar que, de fato, esta pessoa é importante, que você a ama, liberando o perdão. Todos nós erramos, todos nós decepcionamos, né? Um ao outro, todos nós nos decepcionamos. E as pessoas também nos decepcionam. Então, por isso nós precisamos estar prontos para perdoar com mais compaixão. As pessoas, irmãos, elas têm uma capacidade, nós como pessoas, nós temos a capacidade de ferir umas às outras. E, com certeza, nós sofremos por causa de relacionamentos, nós sofremos mais por conta de relacionamentos do que por causa de outros problemas. Se você olhar as causas dos teus sofrimentos, você verá que a maior parte deles são por causa de relacionamentos. Outros problemas não ocupam tanto espaço nas nossas vidas. Pessoas conseguem roubar mais nossa alegria do que as próprias circunstâncias. Por isso, nós precisamos aprender a perdoar. A Bíblia diz como Cristo nos perdoou. Perdão, ele deve ser imediato, ele deve ser completo e ele deve ser incondicional. Então, esse quarto princípio, nós devemos aprender a perdoar com mais compaixão. Através do perdão, nós somos libertos, somos curados. Por meio do perdão, temos a oportunidade de recomeçar, de reconstruir uma relação que se quebrou. Então, o perdão tem esse poder de reconstrução. O perdão, ele nos ajuda a curar as feridas e a tapar as brechas e a construir novos sonhos. Eu conheço muitas pessoas que não têm projetos, não sonham, porque são amargas, porque estão destruídas por conta de relacionamentos. Mas eis aí 4 princípios que nos ajudarão a ter uma boa comunicação. Nosso 5º princípio é aprender a cultivar um relacionamento de intimidade com Deus. Relacionamentos precisam ser como o cordão de 3 dobras, descrito lá em Eclesiastes 4:2, né? Onde Deus deve ser a parte mais forte que sustenta as outras. Eu não sei se vocês entendem disso, mas um cordão só, ele se quebra com grande facilidade. 2 cordões entrelaçados é mais difícil. E 3, a Bíblia diz que não será quebrado. Esse terceiro cordão é uma indicação de Deus. Nós até podemos ser quebrados, mas quando estamos sendo enrijecidos e fortalecidos por Deus, não se pode quebrar. O cordão de 3 dobras não se quebra. Por isso, irmãos, nossa dependência está em Deus, a nossa confiança precisa estar em Deus. Então, em todos os nossos relacionamentos, Deus não pode ficar fora. Precisamos cultivar um relacionamento de intimidade com Deus. O Salmo 127, primeiro, a Bíblia fala que se Deus não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Nossa maior necessidade é da presença de Deus. Todos os relacionamentos, eles precisam estar edificados sobre uma relação pessoal e íntima. No casamento, Deus precisa estar. Na família, Deus precisa estar. Na sociedade, Deus precisa estar. Então, todos os relacionamentos precisam estar edificados sobre uma relação pessoal e íntima com Deus. Nenhuma pessoa, nenhuma coisa pode substituir a presença de Deus. O dinheiro não pode substituir. As coisas materiais não podem substituir. Nós podemos, então, ter dinheiro, podemos ter sucesso, podemos ter conquistas, mas sem Deus, tudo é nada, tudo é vazio.
Nós precisamos de Deus em todos os nossos relacionamentos. É a presença de Deus que dá sentido e sabor aos relacionamentos. Então, meus queridos irmãos, aprendam aí com Deus, aprendam com a sua palavra, apliquem esses 5 princípios na sua vida, nos seus relacionamentos. Ouça mais do que fala, fale com mais amor, elogie com generosidade, perdoe com mais compaixão, cultive um relacionamento de intimidade com Deus. Fazendo tudo isso, você verá como as coisas serão diferentes, como você será mais feliz, como Deus será mais glorificado na sua vida. As pessoas do seu lado dirão que você é bênção. Você será bênção no seu casamento, você será bênção na sua família, você será bênção na sociedade. Esteja pronto, todo homem, esteja pronto a ouvir. Tardio para falar, tardio para se irar. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe nossa família, Deus abençoe nossos relacionamentos, para que possamos fazer como a palavra de Deus nos diz, lá no livro de Provérbios, capítulo 25, versículo 11, que possamos ser como maçãs de ouro em salvas de prata ou em bandejas de prata. Deus te abençoe. Fique com Deus, fiquem em paz.